Muito boa noite. Muito obrigado pela presença. Última quinta-feira do ano, hein? Estamos aqui com a glória de Deus e a misericórdia de Deus e graças a Deus. Muito bom a gente estar aqui, gente. Nós agradecemos muito. Que Jesus nos abençoe. Vamos unir os nossos pensamentos para que a gente possa ser úteis. Todos nós somos instrumentos de Deus. Então nós vamos começar a nossa reunião. Bem, dando sequência então ao estudo do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, o assunto de hoje, desgosto da vida, suicídio. Então, um trecho do Consolador de Emmanuel, de Chico Xavier. Quais as primeiras impressões dos que desencarnam por suicídio? A primeira decepção que os aguarda é a realidade da vida que se não extingue com as transições da morte do corpo físico, vida essa agravada por tormentos pavorosos em virtude de sua decisão tocada de suprema rebeldia. Suicidas há que continuam experimentando os padecimentos físicos da última hora terrestre em seu corpo somático indefinidamente. Anos a fio sentem as impressões terríveis do tóxico que lhes aniquilou as energias, a perfuração do cérebro pelo corpo estranho partido da arma usada no gesto supremo, o peso das rodas pesadas sobre as quais se atiraram na ânsia de desertar da vida, a passagem das águas silenciosas e tristes sobre seus despojos, onde procuraram o ouvido criminoso de suas tarefas no mundo e, comumente, a pior emoção do suicida é a de acompanhar, minuto a minuto, o processo da decomposição do corpo abandonado no seio da terra, verminado e apodrecido. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é, talvez, o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor, e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Olha só a contribuição do Chico Xavier, do Espírito de Emmanuel, para a doutrina espírita, completando. Nós vamos ver algumas passagens do livro Céu e Inferno, que vai trazer momentos terríveis de homens e mulheres que se suicidaram e que continuam vivendo. Esse assunto é um assunto tão interessante, tão importante, que existe 88 livros espíritas tratando desse assunto. 88 livros espírita, fora livros de autoajuda, de alguém que escreveu fora da doutrina espírita. Olha como que é interessante. Nós vamos ver 3 suicídios na Bíblia. Nós vamos pegar o Velho Testamento, nós vamos ver lá Sansão. Porque existe algumas desculpas para o suicida. Nós vamos ver que Sansão ele foi traído por Dalila, ele não resistiu, não concordou. O que ele faz? Ele abala a estrutura do templo, a coluna, e acaba por suicidar-se. E nós vamos ver um outro suicídio clássico de arrependimento também no livro de Samuel, onde nós vamos ver o Saul procurando aquela médium de Endor, a pitonisa, e ele é aconselhado a não guerrear contra um grupo lá que estava numa outra situação. Eles eram rivais, os filisteus. O que acontece? Ele é aconselhado a não guerrear, porque ele ia perecer, mas ele teima. Porque muitas vezes nós recebemos intuição dos nossos anjos da guarda, dos espíritos superiores, mas a gente tem o livre-arbítrio, a gente é que toma as nossas decisões. Aí o que acontece? Nessa contenda, os filhos deles acabam sendo mortos. Ele não resiste. Ele pede para que um soldado dele mate ele, atravesse ele com a espada. O soldado não obedeceu a ordem, ele mesmo acabou cometendo suicídio. No Velho Testamento tem esses dois, mas tem mais. Mas esses dois é o que mais destacam. E nós vamos ver Judas, através do arrependimento, que também cometeu suicídio. Mas olha como que todos, mesmo cometendo suicídio, têm o socorro espiritual. Nós vamos ver no caso de Judas, que Jesus pediu que socorresse ele. E aí existe aquela oração clássica da Igreja Católica, né? Desceu aos infernos, falava, ao terceiro dia. Aí falava, desceu à mansão dos mortos, mudaram essas palavras.
Quando ele desceu, os espíritos superiores dizem o seguinte: ele foi socorrer Judas, porque ele cometeu um engano. Muitas vezes é um engano, o suicida, ele comete um engano. Ele acha que vai resolver um problema, mas nós vamos ver durante a leitura que ao invés de um problema, vai surgir outros, porque é um agravamento. Mas existe muitas informações que nós vamos passar durante a leitura desse texto aqui do Livro dos Espíritos. É um assunto bem complexo, nós temos muitas experiências recentes em relação a isso daí, que nós vamos comentar durante a leitura, que provavelmente esse assunto vai dar mais ou menos umas 3 reuniões. Mas ele é muito importante, é muito interessante. Nós vamos ver o que a doutrina espírita traz de benefício para nós, para que a gente não cometa o suicídio. De onde vem o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis? O efeito da ociosidade, da falta de fé e, frequentemente, da saciedade. Para aquele que exercita suas faculdades com um objetivo útil e segundo suas aptidões naturais, o trabalho não tem nada de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto age tendo em vista uma felicidade mais sólida e mais durável que o espera. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Não, só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. O suicídio não é sempre voluntário? O louco que se mata não sabe o que faz. Então, olha só, para nós aqui. O louco que se mata não sabe o que faz. Existem problemas de loucura por deficiências do corpo físico, mas a maior parte das loucuras, ela tem interferência espiritual, tem obsessor. Eu tive a oportunidade de participar durante alguns anos do hospital psiquiátrico como médium, mas a gente tinha ali uma relação muito forte entre o tratamento médico e o tratamento espiritual. E como existe videntes, e ali existia 4 pessoas que viam bem a parte espiritual durante os tratamentos, a gente via que sempre tem entidades ligadas àquele que está num estado de loucura. Então, muitas vezes, ele comete o suicídio envolvido por entidades que não querem o progresso dele, que quer levar ele para o plano espiritual. Quase todos os casos de suicídio, se não todos, tem algumas entidades que quer que a pessoa se desligue do corpo físico para tomar posse dela. Nós vamos ver isso no livro, onde a Marilyn Monroe, ela vai contar a história dela. Chama Encontro em Hollywood. O livro do Humberto de Campos, por intermédio do Chico Xavier. Nós vamos ver que ela foi envolvida pelas entidades ali para se desligar do corpo. Mas todos os casos, todos eles, têm sempre companhias espirituais. Por isso que a doutora Marlene Nobre, ela escreveu um livro fantástico, que chama A Obsessão e Suas Máscaras, aonde tem ali todos os tipos de interferências espirituais. E como nós estamos encarnados na Terra, e a Terra é um planeta de expiação e de prova, todos nós temos obsessores, todos, sem exceção. Inclusive o Chico Xavier, ele comentava dos obsessores. Tem um livro que chama O Santo dos Nossos Dias, que eu sempre cito aqui, aonde os espíritos se armavam para poder agredir o Chico Xavier. Então, olha para vocês ver, o Chico Xavier, um missionário. Quanto mais nós que estamos ainda numa condição não tão privilegiada em termos espirituais como o Chico Xavier. Então, por isso que Jesus trouxe para nós aquela frase clássica que nós devemos sempre observar. Orai e vigiai para não cairdes em tentação. Olha que coisa, tudo que Jesus trouxe para nós é para o nosso bem. É para nossa observação, para que a gente possa ter uma vida mais tranquila do lado espiritual. E as provas que nós temos na Terra, em relação à família, em relação a dinheiro, em relação a enfermidades, isso é tudo compromisso que nós precisamos resolver. Porque se a gente tiver fé, tiver coragem e crer realmente que nós estamos aqui de passagem, nós vamos superando essas deficiências, esses impedimentos, e com certeza nós vamos vencer. E muitas vezes a gente tem um papel importante, que é do convencimento do outro a não cometer, não dar aquele passo. Porque muitas vezes é por orgulho,
por não querer retroceder daquela decisão ali naquele momento. Então, muitas vezes, a quem está do lado também é responsável, né? Porque não teve uma palavra para trazer o cara de volta à razão. Isso a gente já viu também, televisionado, gente em marquise para se jogar e o público incentivando. E a pessoa se jogou para não passar vergonha de recuar, né? Então, quantas vezes a gente vê o trabalho heróico também do bombeiro, do socorrista, do CVV. Por que tem um órgão como o CVV, por exemplo, que faz tempo que a gente não ouve falar, mas o empenho dessas pessoas em buscar salvar essa vida. Eu penso que são tantos, a gente vê aqui também que recorre ao centro, tudo, né? São muitas pessoas que têm essa tentação. Sim, por quê? Porque nós temos parceiro no plano espiritual, né? Então, muitas vezes o suicida, ele quer colocar a culpa em alguém. Ele quer que alguém seja culpado de ele ter se suicidado, de ele ter cometido essa atrocidade. Mas a culpa é dele, porque ele tem o livre-arbítrio. Todos nós temos o livre-arbítrio. Então, mas existem muitos casos que nós vamos comentar aqui, que a gente vai ver que realmente é um problema muito sério. E hoje está ainda mais agressivo esse problema. E está acontecendo com muito mais frequência, principalmente entre os jovens, né? Existem muitas maneiras de cometer o suicídio que durante essa leitura nossa, nós vamos comentar. Que pensar do suicídio que tem por causa o desgosto da vida? Insensatos, que não trabalhavam? A existência não lhe seria uma carga? Que pensar do suicídio que tem por objetivo escapar às misérias e às decepções desse mundo? Pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aqueles que sofrem e não aqueles que não têm nem força nem coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes aqueles que as suportam sem murmurar, porque serão recompensados. Infelizes, ao contrário, os que esperam sua salvação do que, em sua impiedade, chamam de acaso ou fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir de sua linguagem, podem, com efeito, favorecer-lhes um instante, mas é para fazê-los sentir mais tarde e mais cruelmente o vazio dessas palavras. Aí, nós estamos vendo isso. A gente teve um exemplo esses dias passados, que o dinheiro não é tudo, a posição social não é tudo, é aqui dentro, é o pensamento. As coisas íntimas, são as dores íntimas, que a única cura que vai resolver o problema é o Evangelho de Jesus. Aí tem uma passagem do Chico Xavier muito interessante, que uma pessoa estava muito doente, ele tinha ido em vários médicos e ele não tinha conseguido recurso nenhum para a enfermidade dele. Ele foi procurar o Chico Xavier. O Chico Xavier tomou de um pedaço de papel comum, receitou para ele ali um medicamento. Ele olhou, ele falou, puxa vida, eu passei por tantos médicos de nome e não resolveu nada, e esse pedacinho de papel aqui pegou e jogou no lixo. Ele dormiu, no outro dia ele acordou, ele falou, puxa vida, ele deve ter tido ajuda espiritual enquanto dormia. Foi lá, pegou um pedaço de papel, foi na farmácia, comprou o remédio e ficou curado. Passou alguns meses, ele foi procurar o Chico Xavier. Ele falou para o Chico Xavier, falou, ó, o medicamento que o senhor me receitou, me curou. Ele falou, o medicamento é secundário. Quem cura mesmo é Jesus. Então, olha aí, é o Evangelho. Quando a gente crê realmente na parte espiritual, a gente tira esse pensamento da cabeça. Olha só para vocês verem. No livro A Vida Escreve, o segundo item do livro A Vida Escreve, o título é O Grito. Era um funcionário que ele participou de um centro espírita e lá ele recebeu uma orientação que sempre a gente deveria falar em nome de Jesus. E ele trabalhando, ele começou a falar, confia em Jesus, confia em Jesus. Aí tinha uma pessoa perto dele que falou, não fala só confia em Jesus, grite. Ele gritava, confia em Jesus. E ia passando um homem que ele tinha ideia do suicídio.
E ele começa a ouvir o grito, ouvir o grito, ouvir o grito. Aí ele se aproxima. Aí ele comenta que ele realmente estava decidido a suicidar-se, mas como ele escutou confia em Jesus, e ele começou a mudar de ideia. Então, eu estou resumindo aqui, mas é uma história fantástica. Esse livro é um livro fantástico, chama A Vida Escreve, Hilário Silva, Chico Xavier. Os que conduziram um infeliz a esse ato de desespero suportarão as consequências? Ai deles, porque responderão por homicídio. O homem que luta com a necessidade e que se deixa morrer de desespero pode ser considerado um suicida? É um suicida, mas os que lhe são a causa ou que poderiam impedi-lo são mais culpados que ele e a indulgência o espera. Todavia, não creiais que esteja inteiramente absolvido se lhe faltou firmeza e perseverança, se não fez uso de toda a sua inteligência para livrar-se do lamaçal. Ai dele, sobretudo, se seu desespero nasce do orgulho. Quero dizer, se é desses homens em que o orgulho paralisa os recursos da inteligência, que corariam de dever sua existência ao trabalho de suas mãos e que preferem morrer de fome ou derrogar aquilo que chamam sua posição social. Não há 100 vezes mais de grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade que desafiar a crítica de um mundo fútil e egoísta que não tem boa vontade senão para aqueles a quem nada falta e vos volta as costas desde que tendes necessidades dele. Sacrificar sua vida à consideração desse mundo é uma coisa estúpida, porque ele não a tem em nenhuma conta. Olha só, mas esse livro é fantástico. A doutrina espírita é maravilhosa. Nós vimos ali que se a gente leva o outro ao suicídio, nós somos considerados criminosos, inclusive. E nós estamos vendo aqui. Aí tem uma história interessantíssima do Conde Rochester. O Conde Rochester, ele foi um nobre inglês e ele escreveu muitos livros interessantíssimos, como, por exemplo, A Morte do Planeta, O Chanceler de Ferro, A Abadia dos Beneditinos, que é esse, que nós vamos só dar uma pincelada aqui. Existia um homem muito abastado e ele foi desafiado por um duelo. Ele sabia que o oponente dele era mais forte que ele ia perecer durante esse duelo. O que ele faz? Ele foge da sociedade, ele desaparece, ele entra num mosteiro, porque naquela época a igreja, a pessoa que doava os bens para a igreja, tinha um cargo. E ele vai para esse mosteiro. E ele acaba, porque ele tinha muitos bens, muitas propriedades, ele acaba tendo um alto cargo dentro do mosteiro. E ali dentro do mosteiro acontece uma porção de coisa. Então, para ele não cometer suicídio, porque ele ia cometer o suicídio, e para ele não ficar envergonhado perante a sociedade, ele se refugia no mosteiro, nessa abadia. Então está ali uma história fantástica. E existem os dois lados nesse livro. A segunda parte desse livro, a pessoa tem que ter estrutura para ler, porque ela vai falar da parte espiritual, de todos os envolvidos ali naquele mosteiro. E não só no mosteiro, mas em todos aqueles que participam da doutrina naquela região. É muito interessante esse livro. Então está dentro disso aqui, entendeu? Às vezes, para que a gente não seja envergonhado, para que a gente não fique mal perante a sociedade. Nós vamos ver isso num livro do André Luiz, em que o homem era um homem que ele estava devendo bastante, ele não queria ficar perante a esposa e os filhos numa situação mais difícil, ele comete o suicídio. Só que ele forja o suicídio. Ele cria um cenário como se ele tivesse sido morto, como se tivesse sido um assassinato. E aí, no plano espiritual, ele vai sofrer as consequências. E como a mulher era uma mulher muito decente, uma mulher muito amorosa, amava muito ele, que apesar de tudo ele tinha sido um bom pai e tinha sido um bom marido para ela começa a sofrer muito. O que os espíritos fazem? Eles levam ela para fazer uma visita para ele. Mas a situação dele era deplorável.
Mas eles forjam, olha só como que Deus é bom para nós. Eles forjam um cenário, ela dorme, sonha com ele, mas na verdade foi um encontro, para ela poder sentir a energia dele, para ela poder se refazer. Então, olha só, quando ela volta para o corpo físico, ela acorda, ela fala, puxa vida, meu marido tá bom, ele estava todo vestido de branco, sentado numa cadeira, né? Aí o espírito questiona, olha, mas por quê? A realidade não é essa, não, mas o cérebro dela ainda não está preparado para ver a situação dele. Porque aos olhos de todos aqueles que convivem com ele aqui no plano físico, eles acham que ele foi assassinado. Então, olha só, mas depois tem as consequências. Suicídio, que tem por objetivo escapar à vergonha de uma ação má, é tão repreensível como o que é causado pelo desespero. O suicídio não apaga a falta, ao contrário, haverá duas em lugar de uma. Quando se teve a coragem de fazer o mal, é preciso ter a de suportar suas consequências. Deus julga e, segundo a causa, pode, algumas vezes, diminuir seus rigores. Então, olha só para vocês verem, está aqui, ó. Nós até já comentamos um pouco antes. É a vergonha de uma ação má. Às vezes a pessoa não quer ficar mal visto pela sociedade, pela família. Ele acaba cometendo isso aqui. Ele acaba tirando a vida do corpo físico. Mas o que Jesus fala para nós no Novo Testamento? Não há nada oculto que não será descoberto. Então depois vai ficar pior ainda no plano espiritual. Então olha só. Por isso que a gente tem que procurar ir mudando os nossos pensamentos e corrigindo as nossas faltas para que a gente possa viver melhor e jamais deliberar por suicidar-se. Quando vier esse pensamento, repelir, porque tem alguém sugerindo para que a gente cometa isso daí. E sempre a pessoa se arrepende. Todos os suicidas se arrependem, todos, porque a hora que ele comete, ele quer às vezes voltar atrás e não consegue. Uma experiência para nós. Um amigo meu, que ele é da igreja, o Santo dos Últimos Dias, a igreja de Mormon, ele é uma pessoa muito correta e a gente conversa muito. Ele me contou a experiência dele há muitos anos atrás, muito interessante. Ele estava passando numa rua aqui em Americana e uma criança tinha amarrado uma corda no pé de um varal. Acho que todo mundo sabe quando colocava um poste de um lado, um poste do outro, 2 pedaços de pau e amarrava o varal em cima. Inclusive, de primeiro, o varal era um arame, desses arames de espinho que usava. E o menino amarrou a corda embaixo e pôs no pescoço e estava se enforcando, já estava com a língua de fora. E era terra, ele já tinha até feito buraco no chão com o calcanhar e já ia se matar. Ele pegou, ele correu lá, puxou a corda, tirou o menino, que o menino já estava roxeando, e ficou bravo com o menino, onde já se deu água, falou, onde já se viu fazer isso? A mãe, os pais da criança não estavam em casa. Aí o menino falou, não, eu não queria me matar, eu queria brincar com a corda. Aí eu tive essa ideia de fazer um laço na corda e colocar no pescoço. E quando eu coloquei o laço no pescoço, que eu comecei a esticar, veio um homem com 2 olhos vermelhos e com um garfo com fogo para furar meu olho. Quando ele vinha furando meu olho, eu comecei a afastar. Para ele não furar meu olho, eu fui afastando que ele ia furar meu olho. Eu não queria que ele furasse meu olho. Olha para vocês aí. Está aí. Interferência espiritual. Orai e vigiai para não cair em tentação. Que Jesus nos abençoe. Cada um faz o seu pedido mental. E vamos orar por todos aqueles que cometeram suicídio. E nós vimos aqui que sobre o suicídio é só a gente trabalhar. A gente fazer visita em algum lugar quando a gente achar que o pensamento nosso é muito ruim, muito negativo. Vamos fazer visita em algumas instituições que a gente sabe que necessita, principalmente em asilo, né? Quando a gente achar que está muito ruim, vamos pegar. Nós vamos citar muitos livros aqui, tá? Tem inclusive livro ali, inclusive de um amigo meu que publicou, que é muito interessante, que fala sobre depressão.
sobre suicídio, mas nós vamos ter outras reuniões. Eu sei que vocês são tolerantes e esse assunto é um assunto que merece realmente a atenção de todos nós. Vamos então agradecer mais uma vez a todos. Quando a gente vê que a pessoa está muito quieta, principalmente dentro de casa, a pessoa se fecha, é perigoso. Aqueles que estão à volta dela devem procurar tirar ela desse pensamento fixo, porque é o pensamento fixo que vai criando a ideia de sair fora do corpo físico. Mas nós estamos com Deus, com Jesus, que Ele nos abençoe, nos ampare e que a gente possa ter uma vida mais tranquila e mais serena. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado por tudo. Está encerrada a reunião, gente. Muito obrigado pela tolerância de vocês, viu?